no programa anterior, você acompanhou a nossa aventura pelo Castelo de São Pedro em Bodrum, na Turquia. Você descobriu com a gente todos os segredos do Museu Subaquático, juntamente com o nosso guia turco. E aí, o que achou do programa anterior? E no programa de hoje, estaremos na Turquia, que é um país rico em história. Na nossa rota por Bodrum, vamos conhecer vários pontos históricos que marcaram a história do país. Por isso, não saia daí! Agora nós já estamos oficialmente dentro da cidade, né? Sim. Já passamos então aquela parte das muralhas, ali o trilho, que significa que já entramos na cidade. Antigamente isso não seria possível, só poderíamos entrar pela porta, mas agora, como não tem muralha nenhuma, a gente cortou o caminho. E o nosso guia, Alpi, estava me explicando que a cidade, até lá em cima, aquelas casas na colina, essa cidade aqui tinha 100 mil habitantes, o que para a época era muito, né? Sim, na época romana, 100 mil habitantes é uma grande cidade, porque maiores cidades no Império, como Éfeso, como Alexandria, tem, como Antioquia, tem 200 mil, 250 mil habitantes. Além de cidade capital, Roma. Roma tinha 1 milhão de habitantes. Roma a gente nem coloca em causa, né? Não dá nem para comparar. Mas aqui, 100 mil habitantes. E outra pergunta que eu fiz para ele também foi o seguinte. Essa cidade ficava, então, toda rodeada com as muralhas. Toda protegida. Toda. Sim. 100 mil pessoas dentro da muralha. Então, quando eles se sentiam ameaçados, eles já faziam aquela preparação, né? Quando for tranquilo, sem guerra, nada, as portas aqui, portas principais, tem uma outra porta, lá ao outro lado, porta Milasa, portas foram abertas. Mas quando inimigos chegar, começar a rodear a cidade, antes de atacar a cidade, eles fecham todos os portos. Todos os habitantes chegam para o dentro e começam a preparar a guerra. Sim. Uau, aqui a gente já consegue fazer o maior filme, né? E agora, tem como a gente andar mais para o outro lado ou só ficamos por aqui? Vamos sair. Agora vamos passar, sim. Pela porta. Pela porta. Quase todos os prédios importantes aqui foram construídos pelo esse rei. Na verdade, um satrap. Satrap significa um rei local governando a região para as persas. Ele é uma pessoa tão interessante porque ele quer construir coisas grandes, como o palácio dele. Num lugar, agora temos o castelo, né? Mas o palácio dele também era grande palácio. O túmulo dele, tumba dele, o maior tumba do mundo antigo, considerado como uma das 7 maravilhas do mundo, a gente vai ver agora. Ele construiu muitas coisas. Também essa porta aqui foi construída pelo esse rei Mausoleios. Mas agora o nome Mausoleion
veio a ser o nome genérico, usado genericamente para esses grandes tumbas, né? Cada lugar, é português também, em língua portuguesa também. Aquela mulher lá, tumba da mulher com coroa, a gente viu antes, é a filha de rei Mausoleus. A mãe, a mãe adotiva mãe de Alexandre Alexandre Grande. Filha do Mausoleus. Mãe adotada. Sim, sim. Nesse caso, Alexandre de Grande era a mãe filho adotivo. Filho adotado, né? Uhum. Pouco depois, exatamente falar com as datas exatas, 353, o grande tumba, uma das 7 maravilhas do mundo, foi construído, né? Uhum. Pouco depois, 3 anos depois, Alexandre Grande nasceu numa cidade na Pella, agora Macedônia, faz norte de Grécia. Depois, 20 anos depois, o filho de rei e Alexandre Grande, eles nasceram quase ao mesmo tempo. 20 anos depois, Alexandre chegou aqui para atacar a cidade, para atacar todo o mundo persa naqueles dias. E governadora local, rainha local aqui, depois Mausoleus, princesa Ada, ou rainha Ada, virou mãe adotada dele, mãe adotada de Alexandre Grande. Adotou ele. Quer dizer, ele veio para atacar, mas em vez de eles se tornarem inimigos... Então, na verdade, Alexandre adotou ela. Ah, não foi ela que... Sim. Foi ele que considerou ela como a mãe. Sim. E por que não teve essa briga? É normal, né? Se sentirem... Quer dizer, não é normal ele, como veio aqui atacar, de repente adotar ela como mãe. Era inimiga. Se você for um governador local, um lugar, você tem que fazer essa escolha. Quando Alexandre Grande chega com um grande exército de 45 mil soldados, é tempo para você fazer uma escolha. Se juntar com o exército com a causa de Alexandre Grande ou defender a cidade para as persas contra Alexandre Grande. É uma escolha muito difícil, porque se você fica num lado certo ou não certo, é muito difícil. Por exemplo, Alexandre Grande, eles dizem que matou 80 mil pessoas na toda a campanha, só para o oeste da Anatólia, para conquistar o oeste da Anatólia. É difícil fazer essa escolha. É claro que ela ficou do lado dele, né? Sim, não. Primeiramente, não. Não? Sim, primeiramente, não. Então, calma, está um pouco confuso. Sim. Mais difícil guerra da toda a campanha do exército Alexandre provavelmente foi aqui. Foi aqui, porque eu acho que ele perdeu mais soldados aqui na guerra de Halicarnasso, quando conquistar todas as cidades. Sim, foi o que você disse. Na primeira vez que ele tentou invadir aqui, não teve sucesso. Sim, milhares dos soldados, ele só perde só aqui. Só nessa batalha, mas todas as batalhas para conquistar a cidade, milhares de pessoas ele perdeu. Aí no fim, depois então, ele acabou conquistando e ela ficou do lado dele, já não tinha escolha, ou não? Como um acordo, né? Ok. Para não lutar mais, não perder, não lutar mais, tanto eles ela fizeram quanto uma coisa. Ele não perderem mais homens, né? Fizeram ali um acordo. Ele adotou ela como mãe. Por que não? Por que não? Eles começaram a lutar contra as persas depois. Se juntaram, uniram forças e continuaram a batalha. Nunca sabe. Geralmente, quando vendo o grande exército de Alexandre, eles aceitam.
ser grego de novo, porque eles foram gregos, né? Só 250 anos atrás, antes de invasões persas começar, todo mundo aqui são gregos, mas eles começaram a perder essa identidade. Por isso, Alexandre estava dando a eles uma outra chance de novo de ser grego. Às vezes, os governadores locais falavam, não queremos juntar seu exército, também os gregos. Uma outra cidade, Thebes, em grego, hoje, eles não aceitam lutar com Alexandre e Alexandre destruiu toda a cidade. Não sei, 40 mil pessoas ele matou. Não quiseram se juntar? Se não quiseram se juntar, o exército de Alexandre, não sei. Matou todo mundo. E conquistou, pronto. Sim, conquistou. Eu acho que só tem duas cidades na toda a campanha. Não estava conquistado. Das cidades, Termessos, perto de Fethiye, aqui. E outro é Tiros, Líbano, hoje. Líbano. Foram essas duas únicas que... Alexandre, basicamente, não conseguiu conquistar só dessas duas cidades. Só essas duas, o resto ele conquistou. Todos. Claro, as pessoas tinham medo, né? Viam o tamanho do exército dele. Mas eles tiveram medo das persas, eles tiveram medo do exército de Alexandre. Não sei como fazer, né? Eles não sabem como fazer. Agora aqui é um mistério, né? A gente tenta descobrir, vocês vão tentando aí também descobrir aí com a gente o resto aqui da história, que às vezes tem altos e baixos, a gente pensa que afinal estava tudo bem e não. Aconteceu muita coisa. Mas Halicarnasso é um desafio para Alexandre. Foi um desafio, com certeza. Foi um desafio. Até porque você disse que era uma das maiores cidades para aquele tempo, né, para os romanos. Sim, antes dos romanos. E também durante a época dos romanos também. Uma cidade grande e importante. Importante, ok. Então vamos continuar. Vamos continuar. Aqui em Bodrum. A nossa rota por Bodrum continua. Estamos conhecendo a antiga cidade de Bodrum e grandes histórias que o nosso guia Alpe está compartilhando conosco. Por isso, fique conosco para descobrir mais sobre Bodrum. Sendo o segundo maior prédio construído como uma tumba, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, como pirâmides, com certeza. Cada lado, 4 lados, cada lado tem grandes estátuas. Estátua com os cavalos, com briga do rei Mausoleus. Essas estátuas agora ficam no museu na Inglaterra, British Museum, British Museum. E agora a gente está numa salinha que tem aqui então uma maquete exemplificando como que era, né? Você, na verdade, não tem nada.
Mas, por exemplo, aqui, qual o tamanho que era real? A tumba do rei Mausoleus tinha 45 metros de altura, sem carruagem, sem estátua, e ficar em cima. Com a carruagem, talvez 7 metros mais 7 metros. É grande, só grande. E agora sim, eu ouvi dizer, agora você vai falar se é verdade ou mentira, que eles chamaram a cidade de Bodrum porque Bodrum significa prisão. E quando descobriram, no interior parecia uma prisão, por isso que deram o nome de Bodrum. Verdade ou mentira? Também ouvi falar esse mito, tipo mito, mentira não, mito. É mito? Ok, é mito, gente, não é real. Por quê? O que foi, na verdade? Porque o nome Bodrum, o raiz do nome Bodrum não é essa história. Tem uma outra história sobre isso. Ok. Você não quer revelar agora essa outra história? Sim. Podemos falar depois dessa outra história? Sim, podemos falar. Já falou para vocês essa história de Petrônio. Ok, sim, ele já explicou isso. Ok, então essa é a história original, a história real. A história real, a história original. Essa que a gente falou, esse mito agora era um fake. Agora eu vou falar do porquê do fake, do trocadilho. Porque quando a gente estava passeando nas ruazinhas, ele explicou pra gente que muitas marcas, né, muitas coisas que tem aqui são fakes. São fakes legítimos, né? Muitas pessoas vêm aqui para a Turquia comprar esses fakes. No Brasil a gente fala primeira linha. É uma cópia primeira linha. Mas voltando aqui ao mausoléu, por que ele quis construir algo tão grande? Grande, não sei. Só porque era grande também. Ele era um americano, talvez. Dos Estados Unidos. Os humanos gostam de construir grande, né? Fica marcado na história, né? É assim, nós falamos sobre esse senhor, esse rei que morreu 2.300 anos atrás. Talvez por isso, para nos falar sobre ele. Pois, então aqui basicamente o local que nós estamos agora, não sei se dá pra ver aqui, é só esse pedacinho, né? Sim, quarto de tombo aqui, onde fica o sarcófago. Ninguém sabe o que aconteceu, o sarcófago. Ninguém sabe o que aconteceu? Foram roubados. Roubados, porque tinha muito tesouro. Sim, certeza, né? Sim. Pelos descritos pelos cristãos, primeiros 200 anos de cristianismo, século IV e século V. Era uma grande destruição de todas as coisas pagãs. Então destruíram isso também. Sim. Ninguém sabe também os muçulmanos chegaram. Os muçulmanos destruíram as coisas cristãs. Ninguém sabe. Talvez uma outra religião vai chegar e destruir coisas muçulmanas. E assim por diante. Cada época a religião é a autoridade central. Muda, tem uma grande destruição. Ok. Então por isso é que muitas coisas também não encontram, né? Mas, por exemplo, onde nós estamos neste momento? Dá pra ter uma ideia? Agora nós estamos em frente a esse lado, eu acho. Ou seja, tudo isso aqui já não existe mais. Usaram para fazer. Não existe mais. As cruzadas, os cavaleiros de hospitaleiros usaram todas as pedras para construir o castelo, né? Mas eles deixam todas as outras coisas não são úteis, como essa estatua, a carruagem de rei Mausoleus. Mas depois, no final do século XX, os ingleses eram aqui e eles roubaram todas as coisas. Levaram. Então, se você quiser ver essa carruagem, você não vem para Bodrum, você vai lá para Londres. Deve estar lá em Londres, né? Em algum museu lá, com certeza vai estar. Alguns artefatos de túmulo e esse carruagem
na maquete exemplifica bem, ficava na ponta. Então, dentro desse mausoléu tinha o quê? Tinha a tumba dele, né? Tumba dele. Aqui. E o que mais? Tesouros. E só tinha um edifício grande. Nós não sabemos exatamente o que tinha dentro. Nós adivinhamos que tem quartos, tem túneis também, mas não para morar dentro, não para ter um espaço dentro do prédio, só para usar como túmulo. Ok. Então vamos lá para fora ver o que mais descobrimos no meio dessas pedras todas, que não tem quase nada mais, né? É só a história mesmo e algumas curiosidades. Mas vale a pena vir aqui porque a gente consegue realmente ter uma ideia do que era, né? Tem até fotos antigas ali que exemplifica bem o tamanho, a gente consegue imaginar, né? Quem tem assim uma imaginação vai tentar se imaginar, porque era ali uma das sete maravilhas do mundo antigo também, né? Foi considerado. Bora lá. Nós estávamos antes aqui, a porta, sim, porta Mindos. Nós vemos a trilha das muralhas. Então, essa trilha aqui é da época de rei mausoléus, helenístico, pouco antes helenístico. E mostrei para o outro lado da cidade. Sim, é aqui, aquela outra porta, né? Outra porta. Ali. Sim, Porta Milassa. Então, esse aqui é o Palácio de Rei, onde fica o castelo hoje. Aqui está o castelo. Mas o castelo foi construído 1800 anos depois. 1800 anos depois. Rei Mausoléus. Então, tem tem mais 2 sistemas das muralhas aqui. Sim, aqui está bem protegido. Tem muralha aqui. Para proteger o palácio. Esse aqui é para proteger a cidade. As muralhas aqui ao redor do palácio para proteger o palácio. E também outro sistema das muralhas aqui para proteger o porto. O porto. Sim, Okay. Porto Real, podemos falar, porto dos navios militares. E esse aqui é grande porto comércio. O porto militar, o porto do palácio era aqui, Porto Real, é o 7, né? Sim, Porto E Real aqui, com o navios Porto do militares Comércio, 5. está aqui. Se lembra, eu falei, essa grande pedra onde o castelo foi construído era uma ilha antes. Ah, ok. Sim. E depois reencher com a terra, todas as pedras e tudo, agora virou uma península. Já faz parte. Esse porto aqui não existe agora. Esse porto aqui é o centro agora, onde temos as lojas. Chegamos ao fim do programa de hoje, mas a boa notícia é que a nossa rota pela Turquia só está começando. E no próximo programa, vamos até o mausoléu e o antigo teatro em Bodrum, na Turquia. E ainda no próximo programa, vamos seguir viagem com o nosso avião Curiacos até a Capadócia. Por isso, não perca!